Prepare-se para uma história que parece roteiro de cinema, mas aconteceu de verdade. Em um mundo onde as grandes potências disputam influência, território e presença estratégica nos lugares mais remotos do planeta, o Brasil realizou uma operação silenciosa, extremamente complexa e impressionante. Sem alarde internacional, sem manchetes espalhafatosas e sem ostentar armamentos gigantescos, a Marinha do Brasil acabou de concluir uma missão que demonstra uma capacidade logística, científica e operacional que poucos países conseguem sustentar. Durante 6 meses, 2 navios brasileiros enfrentaram um dos ambientes mais hostis da Terra, a Antártica. O navio de apoio oceanográfico, Ari Rongel, e o navio polar, Almirante Maximiano, navegaram milhares de quilômetros em meio ao gelo, ao frio extremo, às tempestades e ao isolamento absoluto. Eles não estavam ali apenas para mostrar a bandeira brasileira. Estavam cumprindo uma missão fundamental para garantir a presença do Brasil no continente antártico, abastecer a Estação Antártica Comandante Ferraz e apoiar dezenas de pesquisas científicas. E é justamente aí que está o ponto mais impressionante. Muitos ainda enxergam o Brasil como um país sem capacidade de competir com as grandes nações em operações complexas. Mas a verdade é que enquanto várias potências dependem de estruturas gigantescas e investimentos bilionários para atuar em regiões extremas, a Marinha Brasileira mostrou que consegue realizar uma missão de enorme dificuldade com planejamento, disciplina, preparo e resistência. A 44ª Operação Antártica, conhecida como Operantar, terminou com o retorno dos navios ao Brasil após cerca de 160 dias no mar. E o resultado foi muito mais do que um simples sucesso logístico. Foi uma demonstração clara de que o Brasil é capaz de manter uma presença estratégica em um dos pontos mais importantes do planeta. Porque a Antártica não é apenas um território congelado. Ela é considerada uma das regiões mais valiosas do mundo para a ciência, para o clima, para a geopolítica e, no futuro, até mesmo para recursos naturais. E estar presente ali significa ter voz, influência e respeito. Quando os navios Ari Rongel e Almirante Maximiano deixaram o Brasil, eles partiram rumo ao continente mais frio, isolado e imprevisível do planeta. A Antártica é um lugar onde erros simples podem se transformar em tragédias. O gelo muda de posição constantemente. As tempestades surgem sem aviso. A temperatura pode despencar a níveis extremos. A visibilidade desaparece em questão de minutos. Mesmo assim, a Marinha do Brasil atravessou o Atlântico Sul e chegou até a região antártica para cumprir uma missão que exige um nível de preparo que poucos países dominam. Os 2 navios são conhecidos como navios vermelhos. E existe um motivo muito específico para isso. Eles possuem uma pintura vermelha intensa para aumentar a visibilidade em meio ao gelo, à neve e à baixa luminosidade. Em um ambiente onde praticamente tudo é branco, ser facilmente identificado pode ser a diferença entre segurança e desastre. Mas não é apenas a cor que torna esses navios especiais. Eles foram preparados para operar em águas geladas, suportar longos períodos isolados e enfrentar condições extremamente adversas. O Almirante Maximiano, por exemplo, é um navio polar, projetado para atuar em regiões próximas ao gelo. Já o Ari Rongel é responsável por grande parte do apoio logístico e oceanográfico da missão. Durante 6 meses, os 2 trabalharam lado a lado na 44ª Operantar. Eles navegaram pela Península Antártica, cruzaram áreas extremamente importantes como o Estreito de Bransfield e o Estreito de Gerlach, e ainda passaram pelo Círculo Polar Antártico. Esse detalhe é mais importante do que parece. Cruzar o Círculo Polar Antártico é algo que poucos navios do mundo conseguem fazer de forma regular. Isso exige não apenas embarcações preparadas, mas também tripulações altamente treinadas, experiência de navegação polar e uma logística impecável.
Enquanto muitas nações gostam de exibir poder por meio de porta-aviões, submarinos nucleares e arsenais gigantescos, o Brasil demonstrou outra forma de poder: a capacidade de permanecer, operar e sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta. Agora, imagine passar quase meio ano dentro de um navio, longe da família, do conforto, da rotina e até mesmo de qualquer possibilidade de ajuda rápida. Foi exatamente isso que viveram os 122 militares que participaram da missão. Durante aproximadamente 160 dias, eles percorreram cerca de 16 mil milhas náuticas, o equivalente a mais de 30 mil quilômetros. Para se ter uma ideia, essa distância é suficiente para dar quase uma volta completa ao redor da Terra. E tudo isso foi feito em condições muito mais difíceis do que uma navegação normal. No mar Antártico, o frio extremo afeta equipamentos, máquinas e até o próprio corpo humano. O gelo pode bloquear rotas. Ondas gigantes podem surgir em poucos minutos. O isolamento psicológico também pesa. Mesmo assim, a missão foi concluída com sucesso. Quando os navios finalmente retornaram à base naval da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, a cena foi emocionante. Familiares aguardavam há meses pelo reencontro. Havia abraços, lágrimas, sorrisos e um enorme sentimento de alívio. Em alguns casos, o tempo de separação foi tão longo que ultrapassou a idade de filhos pequenos dos militares. Imagine uma criança de poucos meses que passou praticamente toda a sua vida sem ver o pai ou a mãe presencialmente. Uma das familiares descreveu o momento como um misto de emoções. E é impossível não entender isso. Por trás de uma missão dessa magnitude, existem sacrifícios silenciosos. Não apenas dos militares, mas também de suas famílias. Porque enquanto o Brasil mantinha sua presença na Antártica, havia pessoas esperando em casa, convivendo com a saudade e com a preocupação. E talvez seja justamente esse lado humano que torna essa operação ainda mais impressionante. Não estamos falando apenas de navios e números. Estamos falando de pessoas dispostas a enfrentar meses de isolamento e dificuldades para cumprir uma missão que representa o país. Se existe algo que realmente define a grandeza da Operantar, é a logística. Pouca gente imagina o tamanho do esforço necessário para manter uma base funcionando na Antártica. A Estação Antártica Comandante Ferraz, principal instalação brasileira no continente gelado, depende completamente do abastecimento realizado pela Marinha. Tudo o que é necessário para sobreviver durante o inverno precisa chegar antes que as condições climáticas tornem a região praticamente inacessível. E os números impressionam. O navio polar Almirante Maximiano transportou cerca de 730 toneladas de material essencial para a estação. Isso inclui equipamentos científicos, ferramentas, alimentos, peças de reposição, materiais de manutenção e suprimentos diversos. Já o Arie Rongel levou 178,95 toneladas de materiais adicionais e talvez o item mais importante de todos, 480 mil litros de óleo diesel antártico. Esse combustível é o que garante a sobrevivência da base durante os meses de inverno. Ele é usado para gerar energia, aquecer os ambientes, manter os equipamentos funcionando e permitir que os pesquisadores permaneçam na estação. Sem esse abastecimento, a Estação Comandante Ferraz simplesmente não conseguiria operar. E é aí que percebemos a dimensão do desafio. A Marinha não estava apenas levando carga, ela estava garantindo a continuidade da presença brasileira na Antártica. Porque sem navios, sem suprimentos e sem operação logística, o Brasil perderia sua capacidade de manter uma base permanente no continente. E perder essa presença significaria muito mais do que interromper pesquisas. Significaria enfraquecer a posição brasileira dentro do Tratado da Antártica. Muita gente se pergunta por que tantos países investem tanto dinheiro e esforço para estar na Antártica. Afinal, estamos falando de um continente sem cidades, sem população permanente e praticamente coberto por gelo. A resposta é simples.
Porque a Antártica é estratégica. Ela influencia diretamente o clima do planeta. Grande parte das correntes oceânicas e dos fenômenos atmosféricos começa ali. O que acontece na Antártica afeta o nível do mar, as chuvas, as temperaturas e até a agricultura em vários países. Além disso, a região é considerada um dos maiores laboratórios naturais do mundo. Cientistas estudam ali mudanças climáticas, oceanografia, geologia, biologia marinha e muitos outros temas. Nesta edição da Ópera Antar, foram apoiados 44 projetos científicos, com a participação de 283 pesquisadores. Esses pesquisadores realizaram estudos sobre o comportamento das correntes oceânicas, a dinâmica do gelo, a biodiversidade marinha, o impacto das mudanças climáticas e diversos outros assuntos. Os navios brasileiros funcionaram como verdadeiros laboratórios flutuantes. Eles transportaram pesquisadores, coletaram dados, apoiaram experimentos e permitiram que o Brasil produzisse conhecimento científico de alto nível. E esse conhecimento tem valor estratégico. Quanto mais um país contribui para a ciência antártica, maior é sua relevância internacional dentro do Tratado da Antártica. A presença brasileira na Antártica não é apenas simbólica. Ela faz parte de uma estratégia,